Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o Carlos Nascimento. Bom, Nascimento, nos anos 80 você ficou bastante conhecido aí nacionalmente por acompanhar a agonia, né, do presidente Tancredo Neves, com entradas ao vivo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses meses aí de março e abril de 85. Naquela época, o jornalismo ao vivo era ainda uma raridade. A gente entrava muito pouco. O Boni, que hoje é dono aí da TV Vanguarda, da região de vocês, o Boni não confiava na gente, no jornalista, sabe? Era 30 segundos, nunca me esqueço. Nossa, era muito raro entrar ao vivo no telejornal e tal, né? Só em grandes momentos. E eu fui destacado para Brasília para fazer a posse do Tancredo Neves, o primeiro presidente civil depois do regime militar. Tinha coberto já o colégio eleitoral, né, quando ele disputou com o Paulo Maluf, ele ganhou. E, na véspera da posse, eu me lembro que eu estava lá no hotel e eu fui dormir cedo, porque no outro dia ia começar a batalha, né? Aí um cinegrafista, o Canarinho da Globo, bateu na porta correndo e falou, corre que o Tancredo está no hospital. Eu falei, vai brincar, incomodar meu sono, rapaz, você sabe que amanhã eu tenho que trabalhar, que coisa. Só que aí eu comecei a escutar uma correria do lado de fora, sabe? As pessoas correndo no corredor aí do hotel, né? Eu falei, mas o que será isso? Aí abri a porta, falou, o Tancredo está no hospital. Aí eu falei, é verdade. Aí me troquei, fui para lá, comecei a cobrir daquela noite, me lembro bem, uma noite histórica, porque quem seria o novo presidente, né? Quem seria o novo presidente? Pela Constituição, seria o presidente da Câmara, o deputado Ulisses Guimarães, que os militares não queriam ver nem vestido de anjo, né? E o Ulisses sabia disso. E o vice do Tancredo era o Zé Sarney. Curiosamente, naquela tarde, eu fiz uma entrevista com o Sarney, que ele seria o vice. Sabe qual foi o teor da minha entrevista? O papel dos vices no Brasil, que é coisíssima nenhuma. Você acredita? Eu falei, puxa vida, mas que coisa, o que o vice vai fazer, né? O vice no Brasil nunca faz nada, o vice não tem proeminência no governo, nem nada disso, né? Aí o Sarney me disse, é verdade, mas eu tentarei participar na medida... Bom, aí naquela madrugada, quando Ulisses Guimarães percebeu que havia no meio militar ainda uma rejeição forte ao nome dele e que talvez aquilo pudesse servir de motivo para não haver posse do presidente no dia seguinte, eles saíram lá do Congresso, me lembro bem, de madrugada, saíram Ulisses, Sarney, e foram tratar desse assunto com o ministro Leitão de Abreu, né? Ministro da Justiça, o chefe da Casa Civil, não lembro bem. E aí depois Ulisses voltou e disse, não, já está decidido, quem vai assumir é o José Sarney. Na verdade, Ulisses renunciou, né, completamente a essa possibilidade, né, e deixou claro que seria, portanto, o Sarney. Bom, aí o restante é aquilo que vocês sabem, né? Eu cobri isso bem de perto, em Brasília, fazia entradas ao vivo, aí o Tancredo veio para São Paulo. A Globo começou a perceber que quando a gente fazia essa narração ao vivo, a audiência subia bastante. Comecei a entrar quase o dia inteiro, várias vezes no Jornal Nacional. E foi isso, né? Infelizmente, uma cobertura que terminou com a morte do presidente Tancredo. Mas foi um momento importante para a televisão brasileira, para o telejornalismo brasileiro, sem dúvida nenhuma. E tanto é que depois que passou toda essa cobertura, o Armando Nogueira enviou uma carta para vocês da redação falando da importância disso, né? Você viu isso também? Puxa vida, eu tenho essa carta até hoje. Carta aos colegas, assinada pelo Armando Nogueira, né? E ele justamente dizia nessa carta que nós havíamos dado um passo importante na confirmação do telejornalismo brasileiro, na consagração do telejornalismo brasileiro, e citava dois profissionais, o Brito, Antônio Brito, que até poucos dias atrás era da Globo, trabalhava conosco lá, era nosso colega, e eu, né, que fiz a cobertura do lado da imprensa. O Brito fez pelo lado do governo. E depois disso, você foi o primeiro repórter que apresentou o Jornal Nacional, né?
Eu fui. Eu, na verdade, saí da TV Globo logo depois do Tancredo. Em 88, fui para a TV Cultura fazer o Jornal da Cultura, quando estava na moda essa história do âncora, né? Então, foi uma história até interessante, vou até te contar. Eu comecei na Cultura, comecei a fazer o jornal, tinha saído da Globo, a Globo não gostou que eu saí. Aí um dia me chamaram do Rio de Janeiro, disseram assim para mim, olha, é o seguinte, você vai receber um convite de outra emissora, mas a Globo não quer que você vá. Eu falei, ué, mas eu trabalhava na Globo, vocês deixaram eu sair e vir para a TV Cultura, como é que agora vocês querem fazer, onde é que eu vou, que eu não vou? Eu falei meio brincando, claro que quem conversei foi com a Alice Maria, uma pessoa que tem uma grande admiração, respeito, carinho até hoje. Eu falei, mas para que emissora é essa que vai me convidar e para quê, né? Ela falou, não, eu não posso te dizer, mas você vai saber. Bom, o que aconteceu? Logo na sequência, o SBT estava preparando o lançamento do TJ Brasil, que o Boris Casoy apresentou depois com tanta competência e firmando essa posição de âncora, né? Então, assim, eles queriam, na verdade, era esse o convite que eu ia receber. E recebi, né? Não para o lugar do Boris, não é isso que eu quero dizer, não, mas para trabalhar no SBT Brasil, não sei o que era para eu fazer. Aí que eu fui entender por que a Globo me chamou no Rio para eu não ir, né? Então, tá, o que você tinha falado? Que você foi o primeiro repórter, né, que apresentou, né? Eu fiquei na Cultura um ano, depois fui para a TV Record, depois voltei para a Globo para fazer um programa chamado São Paulo Já, que era um programa estadual de jornalismo. E desde o começo, o Alberico Souza Cruz, que era o diretor, sempre falava, não, você tem que ir para o Jornal Nacional, tem que ir para o Jornal Nacional. Eu falei, mas escuta, eu acabei de inaugurar um jornal aqui em São Paulo, a gente está indo bem e tal, um jornal local, eu sou editor-chefe, eu não posso sair daqui para ir fazer o outro jornal e largar esse. Até que um dia não teve jeito, o Chapelin entrou em férias, e aí ele falou, você pode pegar o avião e ir lá para o Rio que você vai fazer o jornal junto com o Cid Moreira. E fui. E aí eu fiquei durante um bom tempo, sendo o substituto dos dois. Trabalhamos juntos algumas vezes, Bonner e eu, Lilian e eu. No fim, acabaram ficando Bonner e Lilian. Uma história interessante, né, que jornalista, todas as minhas mudanças sempre foram muito, assim, de rompantes. Né? No primeiro dia que eu fui fazer o Jornal Nacional, eu cheguei à redação, era o Cid Moreira, o meu companheiro lá, né? Eu falei, nossa, imagina você, quando que eu imaginei uma coisa dessa? Aí fui ler o texto, acho que eu tinha lido o texto de abertura, que era comigo, o Boa Noite era eu que dava. Eu acho que li umas 500 vezes, para não errar, né? Quando entrou a música do jornal, né, que eu ia começar, né? Aí eu olho para o teleprompter, estava o meu texto lá, né, que eu já sabia de cor e salteado. Aí o texto sumiu, ficou branco. Eu falei, santo Deus, o que será que é isso? Aí entrou um outro texto, completamente outra coisa. E aí eu só escutei uma voz falar, lê o que está escrito, lê o que está escrito. Aí eu, boa noite, e fui lendo. Sabe que tinha 3 laudas, era um texto imenso. E eu olhava do outro lado, o Cid Moreira olhando para mim com a cara de espantado, com a cara de susto. Ele falou, nossa, o que fizeram com o rapaz? Né? E era, sabe que a Globo até naquele dia, ela não havia entrado na cobertura do impeachment do presidente Collor. Ela estava fora desse tema. Naquele dia, naquela hora, resolveu começar a cobrir o impeachment e foi comigo e na abertura do Jornal Nacional um texto imenso que eu, graças a Deus, tive ajuda do céu para ler do começo ao fim sem errar, né? E o Cid Moreira falou o que para você depois? Cid Moreira, né? Depois que entrou o VT lá, saiu bem. Eu falei, cara, que fria, né? Mas é isso, acho que a vida de jornalista é bom por causa disso, né? Você depois saiu da Globo, em 2004 foi para a Band, né? E em 2005 foi para o SBT, onde você ficou 15 anos, né? Sim, eu fazia o jornal Hoje, era o editor-chefe do jornal, já tinha passado por vários lugares na Globo. E eu, na verdade, tinha recebido convite para ser correspondente fora. Uma vez eu fui correspondente da Globo durante menos de um ano em Madrid. Quando eu deixei o posto, eles queriam mesmo que eu fosse para Londres. Eu não fui, porque eu tinha 2 filhos pequenos e minha mulher já tinha mais um na barriga na Espanha. Então eu falei, não dá, né?
Então, não fui, errei, deveria ter sido correspondente internacional, é muito importante para a carreira. Aí eu falei, não, o que eu vou ficar fazendo aqui na Globo, né? Eu já fiz de tudo, vou ficar aqui. Aí o Marcelo Parada, meu amigo, que era diretor da Bandeirantes, falou, olha, nós estamos querendo dar uma mexida no jornal, queríamos que você fosse para lá. Aí eu fui. Fiquei 2 anos na Bandeirantes, né? E um dia, também, na época, escreveram que foi por dinheiro, coisa, né? Na verdade, não tem nada disso. Eu estava na Bandeirantes e eu fui lá para fazer assim, para competir mesmo com o Jornal Nacional. Eu queria que o Jornal da Band fosse competitivo, que a gente fosse para a briga, né? No bom sentido, claro. E eu percebi que não era bem isso que ia acontecer, sabe? Eu estava meio com um balde de água fria, assim, na minha cabeça. Aí o Silvio Santos me ligou um dia dizendo, ó, Nascimento, você quer vir trabalhar aqui? Eu fui lá na casa dele, conversei com ele e tal, acertamos, eu acabei ficando 14 anos. E devo minha vida ao SBT, ao Silvio, porque eu tive um câncer muito grave e graças a ele e aos meus colegas de lá, evidentemente, eu estou vivo aqui falando com você. Tem até uma... E aos médicos que me trataram, evidentemente, né? Claro. É que eu falei disso porque tem uma participação sua até no Troféu Imprensa, recebendo o troféu do Silvio Santos e agradecendo a ele ali de público por ele ter mantido o seu cargo ali, o seu salário, deixando você sossegado em casa para se tratar, não é isso? Exatamente. Eu vi essa imagem agora, domingo, passou um documentário sobre a vida do Silvio Santos e eu vi essa imagem, uma imagem chocante, né? Tinha acabado de fazer uma cirurgia enorme, uma cirurgia que demorou quase um dia inteiro. E eu estava desfigurado, na verdade, magro, nossa, estava terrível. Mas aí ele falou para mim, olha, você não fique em casa de pijama não, você inventa alguma coisa para fazer. Aí ele me convidou para voltar a trabalhar, mesmo antes da hora, dividindo o jornal, que era feito pela Raquel Sherazade, pelo Joseval Peixoto, que foram 2 grandes colegas, 2 grandes amigos, me aceitaram lá. E eu acho que nunca existiu na televisão do mundo isso aí. O Silvio inventou uma história que eu fazia o jornal 2 dias por semana, ou 3, e o Joseval 2, ou então ele 3 e eu 2, né? E graças a isso eu pude me recuperar e voltar para o mercado de trabalho. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você falasse sobre o barco que você está construindo. Você pode me chamar, quando você for dar o título aí para a sua entrevista, para o Homem dos 7 Instrumentos. Né? Dos 7 não chega a ser 7, mas é quase, né? Porque, assim, na verdade, eu continuo sendo jornalista, espero em Deus poder voltar a trabalhar. Estou esperando aí algumas oportunidades que estamos negociando, se Deus quiser isso vai dar certo. Mas nesse meio tempo, eu já faz alguns anos que tenho uma pequena fazenda de café, então eu sou um cafeicultor, embora hoje minha mulher é mais do que eu, que é ela que cuida mais dessa parte do café, mas nesse momento ela está em São Paulo com o meu menino, que estuda lá no Dante Alighieri, e eu estou aqui cuidando do café. Então, sou jornalista, sou cafeicultor e sou armador, né? Porque realmente eu construí um barco de passageiros. É interessante, né? Eles ficam falando o iate do Nascimento. Eu vou falar para você, eu já pedi tanto que não façam isso. A verdade, não tem iate coisa nenhuma. Eu construí um navio, é verdade, é muito grande o barco. Mas é um barco para passeio de passageiros, é um barco para trabalhar com ele, não para eu ficar passeando, né? E é um barco muito elegante, um barco muito chique, ele vai estar em Barra Bonita, vai trabalhar lá. Você conhece a Barra, não? Não. Tá, então você e todo mundo aí de Jacareí estão todos convidados a conhecer Barra Bonita. A gente não está operando ainda, mas nós vamos navegar logo. E eu demorei 10 anos para fazer esse navio, sabe? Estou acabando ainda, não terminei totalmente. Tinha um amigo que, como eu, gostava de pescar, de caçar, nós éramos colegas de adolescência, colegas de escola também. E esse meu amigo tinha um sonho de fazer o barco, nós dois, né? Aí ele, infelizmente, faleceu muito cedo, teve um câncer, morreu. E eu falei, não, vou fazer o barco e vou dar o nome dele. Então, a história começa assim e termina hoje eu com esse pepino aqui, porque com esse negócio da Covid o barco não pode estrear. Agora tem essa seca danada, que a navegação também está sob risco. Eu falei assim, puxa vida, quanta coisa que eu podia ter arrumado para fazer justamente o barco. Mas tenho muito orgulho dele, ficou um navio muito bonito.
Qual o balanço que você faz até agora, dessa sua carreira tão vitoriosa, cheio de passagens marcantes que você reviveu aqui com a gente? Qual o balanço que você faz, um resumo disso tudo? Olha, eu nunca busquei a fama, sucesso, prêmios, consagração, nunca fui atrás disso, sabe? Na verdade, eu sempre quis desempenhar a missão de jornalista. Aquilo que está lá naquele VT do Franz Castro Roswald é a verdade e o retrato da minha vida. Eu sempre fui isso, fui um repórter. E fui avançando, acho que eu cumpri minha missão, pelo menos me esforcei bastante. Ajudei a formar novos profissionais, compus equipes, eu fui várias vezes editor-chefe, apresentador de telejornais, então eu me sinto bastante realizado. Agora as minhas preocupações, na verdade, são outras, né? A minha preocupação, você entende de café, não? Nada. Aqui, o café é o seguinte, né? O café tem o café ruim, tem o café médio, que é o chamado duro, café duro, bebida dura, e tem o café bebida mole, que é o que todo mundo busca. Eu hoje sou um buscador de bebida mole, essa é a minha grande consagração. A gente quer fazer um café cada vez melhor. E a gente já exporta, eu já exportei para a Itália 3 vezes. Essa é o que eu procuro, né? Eu digo assim, o jornalismo, não que eu terminei, mas eu já fiz bastante. E o nosso barco vai ser seguramente o mais bonito, mais chique, o mais moderno barco de passageiros do Brasil, na finalidade a que se propõe, né? Que é fazer turismo fluvial. Tirando aqueles barcos da Amazônia, que tem empresas estrangeiras e tal, barcos no Pantanal, que são espetaculares também, mas são mais para pescadores, né? Esse nosso é um barco de turismo. Então é isso, continuo agora buscando novas vitórias. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, pela sua entrevista, parabéns por essa história tão marcante que você teve aqui no jornalismo do Brasil, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado a você, a todos vocês de Jacareí. Eu nunca mais voltei. Eu comecei a escrever um livro, né? Quem que não quer escrever um livro, né? Eu nunca quis, vou falar a verdade para você. Eu acho que quando a gente começa a falar em escrever livro é porque já está encerrando o expediente aqui na Terra, né? Então eu fico quieto, sempre fugi. Mas aí de vez em quando eu vou lá e rabisco alguma coisa. Então eu soube que o Franz fez parte, o nome do Franz fez parte de uma campanha para a beatificação dele. Isso. Não foi? Isso. O que que deu isso, hein? Ainda não foi decidido, está lá nos trâmites do Vaticano lá. Tá. Você sabe, uma vez fui fazer uma reportagem na Itália e fui parar numa cidadezinha. E quando eu estava nessa cidadezinha, eu descobri que tinha nascido lá uma senhora que abriu uma congregação em São Paulo e ela estava para ser santificada, Santa Madre Paulina, a primeira santa do Brasil, não brasileira, a primeira santa do Madre Paulina, Santa Madre Paulina. Aí esse capítulo do meu livro que eu estava escrevendo sobre isso, né, o livro não existe, só existe a história. Eu pus assim, os santos da minha vida. E incluí o Franz, porque naquele momento eu soube que havia também um processo canônico para a beatificação dele. Então, essa é uma lembrança muito feliz que eu trago comigo. Tá certo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. O Gente em Destaque volta numa próxima oportunidade. Até lá.